Olá, queridos, a paz do Senhor. E aí, vamos dar continuidade no nosso módulo. Hoje nós iremos dar prosseguimento falando sobre dois desafios presentes na obra da evangelização. Então será uma bênção, será uma aula abençoada e eu peço que você permaneça até o final dela. É o encerramento já deste módulo e vai ser uma bênção, em nome do Senhor. Amém? Vamos lá então, em nome. Queridos, como lidar com as dúvidas e críticas da evangelização? Muitas são as dificuldades encontradas na prática da evangelização. Aqui trataremos de duas delas, dúvidas e críticas. Desafios comuns enfrentados por aqueles que se dispõem a evangelizar e que necessitam ser vencidos para que a obra de Deus continue avançando. Portanto, as dúvidas e as críticas estão sim presentes na obra de evangelização. Quantos e quantos evangelizadores, jovens, senhores, senhoras, possuem muitas dúvidas na hora de evangelizar. E eu quero trazer dois fatores que são essenciais para que a dúvida esteja presente no coração e na mente dos evangelizadores, tá certo? Então, dois aspectos. O primeiro aspecto é a ausência de convicção e o segundo aspecto é a ausência de conhecimento bíblico. Então, esses dois aspectos são fundamentais para que o evangelizador ele seja um evangelizador duvidoso, ele tenha dúvidas, ok? Então, vamos para o primeiro fator, o primeiro aspecto gerador de dúvida na mente e no coração. Bom, primeiro aspecto, primeiro fator para que a dúvida esteja no coração do evangelizador, primeiro, a ausência de convicção. Nesse caso, o evangelizador é refém da própria incerteza. Nesse caso aí, a incerteza não é algo externo, é algo interno do evangelizador. Ele é refém da sua própria incerteza e insegurança quanto à veracidade do que está anunciando. Ele tem o conhecimento necessário, porém falta-lhe a essência. Observe que aqui a ausência de convicção ela não está condicionada à falta de conhecimento. Eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu ou conhece algum ateu que conhece muito da Bíblia. Ou seja, o fato de ele conhecer a literatura bíblica não significa que ele possa crer, que ele irá crer. Então, nesse caso aqui, o evangelizador, ele tem conhecimento bíblico, mas ainda lhe falta a essência. Ele anuncia, ele prega, mas lhe falta a certeza, a convicção de que ele é salvo, de que ele é um crente salvo. Você consegue fazer essa associação comigo? Ele prega, ele diz que Jesus salva porque ele já leu. Ou às vezes ele está indo com alguém que convidou ele, com amigos, com o dirigente, com o pastor, e ele diz, Jesus salva, Jesus cura, porque ele já leu. Mas ele não tem certeza se ele foi salvo por Jesus, se ele é salvo. Então, primeiro fator para a incerteza da evangelização na vida de alguém é justamente a ausência de convicção. Que nesse caso aqui pode ser até na vida de alguém que tenha conhecimento, ou na vida de quem não tenha. Ambos não têm a convicção da sua salvação. Nesse caso, tal dúvida vai além da ausência de conhecimento sobre a palavra de Deus, pois muitas pessoas, embora não tenham conhecimento bíblico, não são convictos da sua salvação e da eficácia dela sobre a sua vida, conforme Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, a pessoa já pode até ter lido esse texto, mas ele não tem a essência, ele não crê, ele não acredita de que ele é salvo conforme o texto bíblico está dizendo. Então falta-lhe a essência, a convicção. E queridos, isso faz toda a diferença. Há uma diferença muito grande entre você testificar algo que você acredita, que você é convicto, que você já viveu, experimentou, está vivendo, com alguma coisa que você simplesmente lê uma literatura, que você está falando sobre algo que você não tem certeza sobre a sua própria vida. Então, a ausência de convicção é um fator que gera a dúvida no coração do evangelizador.
Dois exemplos disso que nós podemos comparar, da incongruência de evangelizar sem ter convicção de salvação, é justamente como que um médico que receita um medicamento a um paciente sem ter certeza de sua eficácia. O médico já estudou a literatura, ele já viu na literatura médica, ele formou-se em medicina, ele é especialista em patologias, em como lidar com doenças, como prescrever medicações, interações de medicações com patologias, com organismos humanos. Aí você imagina esse médico prescrever um remédio, uma medicação, sem ter certeza de que esse medicamento é eficaz contra aquela doença. Ou prescrever um medicamento que não é para aquela doença. Então não é normal, é incongruente o médico prescrever um remédio sabendo que o remédio não é eficaz. Ou que aquele remédio não é para aquela enfermidade. Então é a mesma coisa do evangelizador que não tem convicção de salvação. No coração dele, na mente dele, é um vazio, há uma incerteza e uma insegurança muito grande. Outro exemplo, quem compraria um medicamento na farmácia com um atendente, um farmacêutico, que não tem certeza se o remédio que ele está te vendendo é o mesmo que o médico prescreveu? Ora, você chega na farmácia e você traz sua receita, sua prescrição, e o atendente chega com o medicamento na mão e diz: olha, seu José, eu acho que é esse aqui. Olha, dona Maria, eu acho que é esse aqui. Olha, seu Raimundo, eu acho que é esse aqui. E aí, quem de vocês compraria? Eu não compraria. Eu sairia com a minha receita e dizia: então eu vou comprar em outro lugar, muito obrigado. Aí eu chegaria em outra farmácia, o atendente viria e dizia: olha, seu José, esse aqui que o médico prescreveu, o senhor vai tomar de 12 em 12 horas um comprimido ao dia durante 7 dias, conforme está aqui na prescrição médica. Então você sai de lá com certeza, porque quem te atendeu estava convicto de que estava fazendo exatamente aquilo que era o correto fazer. Então, a convicção é fundamental para aqueles que se dispõem a evangelizar e a pregar a palavra do Senhor. Portanto, a ausência de convicção é sim um fator que contribui para que o evangelizador ele tenha dúvidas na evangelização. Portanto, antes de levarmos a boa palavra do Senhor, é necessário acreditar na sua total eficácia sobre sua vida e seu poder transformador, o qual é perfeito e infalível. Ora, antes de anunciar a palavra, eu preciso crer na sua infalível eficácia sobre a minha vida, o seu poder sobre a minha vida, a sua ação sobre a minha vida. Um exemplo dessa convicção são muitos irmãos idosos que, embora não obtiveram muitos estudos secular e tampouco teológico, ainda assim são fervorosos na sua crença de salvação em Cristo Jesus. É como eu falei a vocês no início, que essa convicção ela não está totalmente atrelada apenas ao conhecimento teórico ou literário. Ele está muito ligado a uma essência, à fé, ao crer. Ou seja, esses irmãos que você conhece, que notoriamente não tiveram estudos, não estudaram muito, mas se você conversar com ele ou vê-los evangelizando, eles dirão: olha, eu sou salvo em Cristo Jesus. E esse mesmo Jesus quer te salvar. Esse mesmo Jesus que morreu por mim quer morrer por ti. Esse mesmo Jesus que me deu direito de salvação, ele quer te dar direito de salvação. Então, nós vemos uma convicção verdadeira. Assim como nós vemos também na vida de pessoas que, embora tenham estudado também, tenham feito graduações, capacitações, tenham também essa convicção. Assim como alguns que tiveram, têm conhecimento, não têm essa convicção. Assim como alguns que não estudaram, também não têm essa convicção. Então percebam que o fator conhecimento aqui, ele não é preponderante. Ok? Então, tanto quem tem conhecimento como quem não tem muito conhecimento, tem pouco conhecimento, mas ainda assim podem ter uma fé viva no Senhor Jesus e certeza da sua salvação. Uns porque leram, estudaram, outros porque ouviram a pregação e creram nessa mensagem. Certo?
E eu trago como exemplo de convicção de salvação, sem dúvida nenhuma, eu não poderia deixar de trazer aqui para nós como exemplo os nossos primeiros cristãos, primeiros irmãos, a igreja primitiva, os irmãos do primeiro século, que sempre demonstraram nos anais da história uma fé viva, verdadeira, inabalável em meio às perseguições, em meio às oposições dos governos tiranos que se levantaram ao longo da história e até mesmo contra a perseguição por parte dos judeus e da Igreja Católica. Sem dúvidas, a história da Igreja traz relatos extraordinários quanto à fé dos nossos primeiros irmãos. No primeiro século, muitos líderes da Igreja foram brutalmente mortos por causa da sua fé em Cristo e por não negar seu nome. Um exemplo destes foi Policarpo, bispo de Esmirna. Então, Policarpo foi, sem dúvidas, um dos grandes heróis da fé do primeiro século. Bispo da igreja de Esmirna, na Ásia Menor, preferiu ser morto, mas não negou o nome de Cristo. Um exemplo de fé para nós nesta era, neste tempo, sem dúvida. Quando Policarpo foi preso, disseram: Policarpo, é só você blasfemar contra Jesus, só isso. Você só precisa acender incenso para César e declará-lo como Deus. É só você blasfemar contra Jesus. Aí Policarpo diz, abre aspas, eu sirvo 84 anos, ele nunca me fez mal algum. Como eu blasfemaria contra meu rei e salvador? Uma das frases mais conhecidas de Policarpo. Policarpo foi brutalmente martirizado. Alguns estudos dizem que ele foi esfaqueado à espada porque o fogo não estava lhe consumindo. Eu quero pedir que vocês até façam uma pesquisa. Não é a atividade do professor Adriano, não é a atividade do módulo, mas é uma pesquisa independente que vocês podem fazer sobre os pais da igreja, a história, a biografia deles. Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, Justino Marte, Agostinho de Hipona. São homens com histórias extraordinárias. Então, Policarpo foi um destes, um exemplo de uma convicção inabalável diante de Deus e diante dos homens. O segundo aspecto para que a dúvida ela esteja presente na vida do evangelizador, agora é a dúvida por não examinar as Escrituras. Se o primeiro fator que eu citei era a ausência de convicção, que pode estar presente na vida tanto de quem lê a Bíblia quanto de quem não lê, agora o segundo fator é justamente a dúvida por não examinar as Escrituras. Então, nesse caso aqui, a dúvida é gerada porque a pessoa não examina as Escrituras, não lê as Escrituras, não conhece as Escrituras. E esse fator, ele é preponderante para que a pessoa tenha dúvidas. E muitos se recusam a evangelizar, porque sabem da sua insegurança, da sua incapacidade, da sua incapacitação por não conhecer as Escrituras e, portanto, não ter como anunciar as Escrituras porque não conhece. Como é que eu vou anunciar se eu não conheço? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço? Como é que eu vou pregar se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou evangelizar se eu não conheço sobre a palavra quem eu vou falar sobre ela? Então, esse segundo fator para que haja dúvida na vida do evangelizador é justamente a ausência de conhecer as Escrituras. Aí o Senhor diz em Oséias no capítulo 4, versículo 6, na nova versão internacional. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei,
do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Ou seja, Deus está dizendo, vocês pereceram, foram destruídos, porque vocês se recusaram a conhecer a minha lei. Vocês se recusaram a ter conhecimento de mim. Vocês se recusaram a ter conhecimento da minha vontade. Vocês se recusaram a ter conhecimento da minha palavra. Deus está dizendo, vocês perecem porque não me conhecem. Vocês perecem porque não buscam me conhecer. Vocês perecem porque rejeitaram a lei do seu Deus. E, portanto, eu vos rejeitarei também os seus filhos. Vamos ver o que é que Paulo diz para Timóteo. Persiste em ler. Olha só. Persiste em ler. Exortar e ensinar até que eu vá. 3 coisas que Paulo está dizendo para Timóteo, para que ele possa fazer. Olha, Timóteo, persiste em ler. Exorta e ensina até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Queridos, o evangelizador ele precisa se ocupar na palavra. Nós, eu e você, precisamos, eu e você, nós precisamos nos ocupar na palavra. Nós precisamos ocupar o nosso tempo na palavra. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, quando nós nos ocupamos na palavra, os outros verão o aproveitamento manifestado sobre eles, sobre nós e sobre eles. Então, o teu aproveitamento será manifesto a todos. Quem não lê, queridos, quem não estuda a palavra, quem não se ocupa da palavra, quem não dedica tempo à palavra, não tem proveito nenhum, aproveitamento nenhum. Você vai ouvir um irmão pregar, um irmão que não leu o texto bíblico antes de pregar, você já imagina como será a pregação. Você vai ouvir o irmão entregar uma mensagem que ele não preparou um esboço, que ele não leu antes. Pode ser que Deus use de misericórdia com ele, opere ali algo extraordinário e use ele. Mas isso é uma exceção, isso não é uma regra. A nossa responsabilidade ela não é anulada pela graça de Deus. Deus ele usa de misericórdia, ele fala, mas isso não anula a nossa responsabilidade de ler a palavra antes, de nos preparar antes. Então, persiste em ler, persiste em ensinar, até que eu vá, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Aí Paulo está dizendo, os que irão te ouvir serão salvos. Por quê? Porque tu teve cuidado de ti e da doutrina. Tu perseverou nessas coisas. Tu leu, tu meditou, tu te ocupou na palavra. Tu acumulou conhecimento da palavra. Tu passou a conhecer a Deus. Então agora não há mais dúvida. Você pode evangelizar com certeza. Certeza da tua salvação e certeza de que você terá como responder quando te questionarem alguma coisa. Porque você meditou, você leu. Tu acumulou conhecimento da palavra. Tu passou a conhecer a Deus. Então agora não há mais dúvida. Você pode evangelizar com certeza. Certeza da tua salvação e certeza de que você terá como responder quando te questionarem alguma coisa. Porque você meditou, você leu. Você está com propriedade daquilo que você estudou, que você leu, que você meditou. Você não será pego mais desprevenido. Você terá bagagem, você terá um arcabouço disponível na sua mente. E Deus com certeza irá usar tudo que você leu, Deus irá usar em teu favor e em favor da obra dele.
E eu trouxe aqui para vocês e para mim também 3 doutrinas fundamentais ao evangelizador. Eu queria pedir que vocês anotassem essas 3 doutrinas e vocês irão fazer uma pesquisa. Essa aqui não é a atividade que o professor Adriano vai passar, viu? Isso aqui é apenas um pedido extra para solidificação do que eu estou falando nesta aula, neste módulo. 3 doutrinas fundamentais ao evangelizador. Eu, enquanto evangelizador, eu preciso conhecer basicamente sobre essas 3 doutrinas. 3 doutrinas basilares, para eu ter certeza de que eu estou preparado para evangelizar. A primeira delas é a bibliologia. A bibliologia é importante, na verdade é fundamental, porque traça informações importantíssimas, como veracidade da Bíblia, tempo de escrita, período de escrita, desde o primeiro até o último livro, os autores, por que na Bíblia protestante a ausência de alguns livros que estão presentes na Bíblia católica. Enfim, a bibliologia ela é fundamental para que tenhamos base para pregar a Bíblia. Precisamos conhecer a história da Bíblia para pregar a Bíblia. A segunda é a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e cristologia, que é a doutrina de Cristo. Inclusive, tem aula neste curso, outros módulos que foram ministrados pelo professor Railton. Ele ministrou sobre soteriologia e cristologia. Então, tá ótimo, tá fácil. Eu quero até sugerir para vocês este volume, este livro, vocês podem observar, que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Maya Pearman. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Maya Pearman. Você vai encontrar, de uma forma resumida, mas muito boa, sobre as principais doutrinas bíblicas. Dentre elas, soteriologia e cristologia, além de outras. Então, essas 3 doutrinas são fundamentais para o evangelizador. Por quê? Eu trouxe aqui algumas comuns perguntas encontradas nas nossas evangelizações, quando nós temos para evangelizar. Em relação à bibliologia, alguém diz: a Bíblia não foi escrita pelo homem? Alguém vai perguntar, ou já perguntou para você. E aí, o que é que você vai dizer se você não estudou bibliologia? A Bíblia protestante é diferente da católica? É uma pergunta comum. Essa é uma pergunta comum. Alguém diz: olha, a Bíblia de vocês, protestantes, é diferente da católica. A nossa tem mais livros, a de vocês está incompleta. A Bíblia não contém erros. Por que devo acreditar na Bíblia? Então, essas 4 citações, elas nos mostram a importância de nós estudarmos bibliologia. Sobre a doutrina da salvação, alguém pode dizer: ninguém sabe quem vai ser salvo. Não tem algumas pessoas que falam isso? Outras dizem: eu serei salvo, pois só faço bem. Eu faço bem, eu vou ser salvo. Outros dizem: Deus é quem sabe quem vai ser salvo, quem vai se salvar ou não. Eu não sei. Ou seja, a pessoa está anulando a sua própria responsabilidade de servir a Deus e se arrepender dos seus pecados. E sobre cristologia, alguém diz: olha, Jesus amou a todos, só basta fazer o bem, que Jesus vai me salvar. Outros dizem: Jesus é Deus ou é o Filho de Deus? Uma pergunta que alguém pode fazer. E a terceira: Jesus não foi homem? Como é que vocês dizem que ele é o Filho de Deus? Então, meus amigos e irmãos, é fundamental nós estudarmos essas 3 doutrinas basilares. Eu quero até pedir que vocês façam uma pesquisa sobre essas 3 doutrinas basilares, além da atividade do professor Adriano, que vocês possam fazer uma pesquisa sobre essas 3 doutrinas basilares que vocês poderão usar tanto nas pregações de vocês, quanto principalmente na evangelização, quando se depararem com esses questionamentos. Para caminharmos para o final, como lidar com as críticas na evangelização? Queridos, as críticas, elas são uma realidade e nós não podemos... Primeiro,
esteja preparado para responder com mansidão e respeito. Nós não estamos indo evangelizar em busca de confusão, em busca de briga. Os primeiros cristãos que foram mortos, foram espancados, eles foram espancados porque anunciaram a verdade de Deus. E isso faz com que os homens nos odeiem e odeiem os mensageiros. Mas isso não quer dizer que os mensageiros estão indo em busca de conflito, de guerra, de briga. Não. Eles estão indo levar a mensagem de salvação, o que pode gerar o descontentamento dos homens e gerar, portanto, agressões e até mesmo martírio, como já ocorreu. Mas nós sempre temos que ter em mente que nós precisamos estar preparados para responder com mansidão, conforme 1 de Pedro 3,16. Todavia façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom conhecimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Portanto, Pedro está dizendo que eles se envergonhem, não por conta de terem agredido vocês, mas por eles verem que vocês não mereciam nada disso. O bom procedimento de vocês é suficiente para lhes envergonhar, mostrar que vocês são verdadeiramente servos de Deus. Segundo, demonstre empatia e compreensão. A resposta amável desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. Ou seja, se uma pessoa nos faz críticas construtivas, aquelas que nos ajudarão a crescer e a melhorar, devemos, então, nos atentar a elas e refletir sobre as mesmas. Mas se essas críticas forem para afrontar nossa fé ou coisas semelhantes, jamais devemos responder de maneira ríspida, mas de forma amável. Dessa forma estaremos testemunhando de Cristo com o nosso comportamento. Terceiro e último, ore pelo discernimento de sabedoria. Portanto, orem para que o Senhor vos dê sabedoria em como responder a cada pessoa. Colossenses 4:6. Lembre-se do propósito da evangelização: compartilhar o amor e a verdade de Cristo com os outros, independente das críticas. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro 3:15. Mas santifiquem Cristo como Senhor em seus corações, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer por este momento, por poder fazer parte deste curso. Peço ao Senhor que tenha edificado aos irmãos. Espero ter conseguido contribuir de forma positiva nesse processo, que possamos crescer continuamente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.